Muito bem. A gente viu os artigos, né? Como a gente viu os artigos de 1225 até o 1237, a gente vai iniciar, depois desse vídeo, a gente vai iniciar o quê? A gente vai iniciar os modos de aquisição da propriedade imóvel e móvel, ok? Muito bem. Antes, eu tenho que explicar um negócio para vocês. Para finalizar essa parte aí, a gente poder entrar em aquisição da propriedade imóvel. Entre os direitos reais e as obrigações, existe uma área que é uma área muito nebulosa, é uma área onde se encontram três coisas, né, que você não sabe se é direito real ou se é obrigação. Quais são essas três coisas? São as obrigações propter rem, os ônus reais e a obrigação com eficácia real. Vamos lá. A obrigação propter rem, ela nasce com a coisa, né? Vocês já devem ter conhecimento do que é uma obrigação propter rem, né? Você já deve ter visto lá em obrigações e tal, em algum lugar você já deve ter visto aí para trás aí, né? Já que nós estamos lá no 7º período. A obrigação propter rem, o exemplo clássico é o condomínio. A partir do momento que nasce o condomínio, automaticamente nasce a obrigação propter rem, né? Isso é, a obrigação, neste caso, é da coisa. Ora, só que coisa não pode ser passível, né? Sujeito de obrigação, não pode ser sujeito ativo nem passivo de obrigações. Então, o sujeito é aquele cara que é o dono, que é o titular do imóvel. Esse é o sujeito disso daqui. Exemplo. Ora, se eu alugo para você um apartamento, no contrato diz que você tem que pagar o condomínio, eu te pergunto, você não paga o condomínio? Quem paga? De quem que é o condomínio? Teu? Meu? Não, não é teu nem meu, é da coisa, certo? Isso é, quando você tem um apartamento no teu nome, né? Mesmo que você tenha convencionado, a obrigação é da coisa. A discussão quem vai pagar, se é eu ou você, é outra questão, mas a obrigação é da coisa. É muito diferente de uma multa de carro, por exemplo. A multa de carro, se eu comprar um carro teu e existe uma multa, eu posso pagar a multa e se subrogar nesse direito de cobrar a multa de ti depois. O condomínio não. O condomínio, se você comprar um apartamento e tiver 3, 4, 5, 10 condomínios atrasados, você comprar um apartamento, a hora que você for titular, você é devedor das 10 prestações, não tem como você se subrogar nessa dívida e querer cobrar lá de outra pessoa, porque a obrigação é propter rem. Nós temos outras obrigações propter rem, clássicas, tipo IPTU e vários outros exemplos de obrigação propter rem, ok? Então, o que caracteriza a obrigação propter rem é que ela nasce com a coisa, a dívida é da coisa e que a dívida pode ultrapassar, entendesse, o valor da coisa. Então, se tu deve condomínio e esse condomínio tu tem uma dívida, o teu apartamento vale 100 mil reais e a dívida de condomínio está 120 mil reais, o condomínio vai te executar, pode absorver o apartamento e ainda ficou 20 mil para trás. Esse 20 mil reais que tu devia do condomínio, além do próprio apartamento, vai ser cobrado de ti de outra coisa. Se tu tiver um carro, se tu tiver um outro bem, o condomínio pode ainda continuar a execução em cima dos outros bens teus. Muito diferente dos ônus reais, né? Os ônus reais são gravames que a coisa tem. Uma hipoteca, né? Uma penhora e assim por diante. E isso não ultrapassa o valor do imóvel, ok? Então, você já deve ter visto assim, eu vou lá no registro de imóveis tirar
uma matrícula. Muito bem, vai tirar a matrícula. Mas você pode pedir a matrícula com ônus reais. Aí vai vir todos os gravames que pode constar, né, naquela matrícula, ok? Então, a diferença aqui é grande. E o que é uma obrigação com eficácia real? Uma obrigação com eficácia real é só tu analisar o seguinte: sempre que tu vê a palavra real, significa que alguém encostou o umbiguinho no registro de imóveis, no balcão do registro de imóveis. Quando tu ouvir REM, é obrigação. REM é obrigação. Real significa que alguém está lá no registro de imóveis, ok? Beleza. Então vamos analisar. O que é uma obrigação? Obrigação é obrigação. É um direito pessoal. É um contrato, por exemplo, né? É um contrato com eficácia real. É um contrato que você levou no registro de imóveis, né? E que esse contrato passou a ter uma eficácia real. Não estou dizendo que é direito real, porque a gente sabe que direito real a gente não pode fazer, né? Então, ele vai ter uma eficácia real. Muito bem, exemplo disso. Eu alugo um apartamento para ti e nós colocamos uma cláusula onde está escrito que você tem o direito de preempção, o direito de preferência. Muito bem. Eu vendo o apartamento para um terceiro e você descobre que eu vendi e agora você quer usar o direito de preferência. A pergunta é: você tem o direito de preferência do imóvel, sim ou não? Resposta: se você levou a registro, se você pegou o contrato de locação e levou a registro, você deu eficácia real, o que significa que você vai ter o direito de ficar com o apartamento. Você pode depositar em juízo e tal, toda aquela história toda lá das obrigações. Muito bem, aí você vai depositar em juízo e tal, e aí você pode pegar de volta. Agora, se o teu contrato ficou embaixo do travesseiro, né, ficou de gaveta, se o teu contrato de locação, ficou guardadinho e tu não fez nada, o que acontece? Você não tem o direito. Por quê? Porque você não deu uma eficácia real para ele. Então, o direito de preferência de um contrato de locação para aquisição do imóvel só tem eficácia se você levar a registro de imóveis. Não confunda com reconhecimento de firma, né? Uma coisa é ir lá fazer reconhecimento de firma, isso não tem nada a ver com o que eu estou explicando. Aqui eu estou explicando que você pegou o contrato devidamente, né, com reconhecido firma, com duas testemunhas, e você levou a registro para quê? Para que essa cláusula, para que essa obrigação de direito de preferência tenha eficácia, para que você, quando o dono do imóvel for vender, o locador for vender o imóvel, ele te dê a devida preferência. Ok? Fechou.